Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui, e hoje nós vamos falar sobre o filo quinidário ou selenterado. Tanto faz, vai pelo nome que você memoriza com maior facilidade. De forma simplificada, esse é o filo das anêmonas e das águas-vivas. Além do mais, esse capítulo ele é uma continuação do reino animalia. Então, é de se esperar que você que chegou aqui já tenha visto o filo porífera, né, seguindo a ordem evolutiva dos filos. Né? Vimos o filo porífera, agora vamos falar sobre os quinidários. Então, vamos para as características gerais desses indivíduos. E a primeira característica para a qual você deve se atentar é o habitat. Esses organismos eles são basicamente marinhos, mar, água salgada. Você tem o organismo aquático, tem tanto em água salgada quanto em água doce. Você tem o marinho, exclusivo de água salgada. Você tem o ducícola, exclusivo de água doce. Esses organismos, eles no geral, eles são marinhos, com raras exceções do ciclo. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um organismo ducícola, de um quinidário ducícola, que é a hidra. Então a hidra, esse quinidário bem pequenininho, ele de fato é ducícola. E aí, pessoal, dá uma olhada nisso. Os quinidários, eles vão ser meio que caracterizados, a sua característica que mais chama a atenção é aquela capacidade de gerar uma espécie de queimadura, ou seja, eles possuem células urticantes. Então, quando você observa os tentáculos dessas criaturas, né? Então tem aqui o tentáculo da hidra, está aqui o tentáculo da anêmona. Então, esses tentáculos, eles são repletos de uma célula em especial, que é o quinidócito ou quinidoblasto, nós vamos já falar dela, que dispara essa neurotoxina, que gera esse efeito urticante, meio que uma queimadura. Tudo bem? Então, aqui você pode ver os tentáculos da hidra, como eu disse, são músculos, onde ela vai capturar alimentos e trazer para sua boca aqui no centro, né? O mesmo vale para as anêmonas. Aqui você tem os tentáculos das anêmonas, que vão capturar alimento e levar para a boca que vai estar aqui no centro. Você pode ver que esse peixinho não dispara aquela queimadura característica, porque realmente alguns animais eles possuem uma sudorese ao redor do corpo que não é reconhecido pelos quinidários como presa. Tudo bem? Então, voltando... inclusive, olha só, a anêmona se alimenta. Trouxe o tentáculo para a boca, para se alimentar. Esses organismos, os quinidários, eles são basicamente isso. É um estômago natante, né? Quando nada existe. Ou não nada. Mas é basicamente o estômago. Isso aqui é um estômago que captura o alimento e leva para o estômago. Tá bom? Então, de forma geral, eles são marinhos, com raras exceções do ciclo. E os quinidários, eles podem apresentar dois tipos, sendo os pólipos e as medusas, onde os pólipos constituem aqueles indivíduos que não são natantes, são organismos sésseis, eles estão ali presos no lugar dele, bem quietinho. Aí eu trouxe aqui como exemplo a hidra que eu já havia mostrado. Olha só essa hidra. Como você pode ver, ela está presa a um substrato. Tá bom? Ao passo que as medusas constituem a forma natante dos quinidários ou selenterados, tanto faz. Então, nós temos aqui as águas-vivas. As águas-vivas são medusas. Tá bom? Agora lembre-se, acabei de falar para vocês que os quinidários eles são caracterizados justamente pela presença de uma célula urticante que é o quinidócito ou quinidoblasto. E essa célula aqui, ela é uma célula que dentro dela tem um arpão. Veja que está disparando os arpões dessa célula. Então ela tem esse arpão. Quando você vai lá e toca num tentáculo de uma anêmona, por exemplo, esse arpão ele é disparado, injetando uma neurotoxina no seu corpo. Uma neurotoxina basicamente paralisante. O objetivo é que você fique paralisado, não se mova mais. Isso porque os quinidários, eles são predadores. Mas aí você veja, o predador esse bicho, você tem a anêmona ali bem quietinha, bem paradinha. Como é que ela vai ser uma predadora se ela não tem como perseguir uma presa? Assim, tá aqui o peixinho, encostou no tentáculo, não deu outro. Quando ele encosta, ele é vítima desse componente, dessa neurotoxina, ele fica paralisado. E aí ela vai e se alimenta. Passou, encostou, virou comida, virou alimento de anêmona. Então veja a anêmona levando os tentáculos à boca.
consequentemente carregando a sua presa para a boca, para o estômago. Toda essa estrutura aqui da anêmona é um estômago. Tá bom? Então, essa é basicamente a estrutura desta célula. Então, você tem aqui o quinidoblast, lembrando que isso é uma célula, pessoal. Você não vai conseguir ver isso não, tá certo? Se você encostar, você vai sentir uma queimadura. Ah, professor, uma queimadura, mas por que eu não fico paralisado com isso aqui? Porque você é grande, precisaria de uma dosagem muito grande para te paralisar. Então, ó, quando você toca o quinidocílio, esse cíliozinho aqui, então o opérculo, que é uma espécie de portinha aqui, ela abre, disparando o nematocisto, que é esse filamento. Certo? E esse filamento é quem possui a neurotoxina urticante. Vai causar uma espécie de queimadura. Bem, então os quinidários, eles são caracterizados pela presença do nematocisto, do quinidoblasto ou quinidário. O nematocisto é o filamento. Bem, esses organismos são muito simples, como eu disse a vocês, gente. Enxerga quinidário como um estômago. Quando você olhar para uma água viva, isso aqui nada mais é que um estômago nadando. Então ela não tem sistema circulatório, ele não tem sistema respiratório, ele não tem sistema excretor. Ah, professor, quer dizer então que ele não respira, que ele não excreta e que os nutrientes não vão circular pelo corpo dele? Vão, tudo isso. Só que ele fará tudo isso célula a célula. Basicamente, por exemplo, quando ele se alimenta, o que é que acontece? A célula de baixo pega o alimento que precisa, pega o restante e entrega a célula de cima, que entrega a outra célula, que entrega a outra célula. Esse é um processo de difusão facilitada. Bom, um processo celular chamado de difusão facilitada, um tipo de transporte pela membrana. Se tiver qualquer dúvida, procura aí a minha aula sobre transportes pela membrana. Mas no momento, é basicamente assim que eles fazem esse trabalho, já que eles não apresentam esse sistema, certo? A digestão dessa criatura é extracelular. Como assim? Quando a presa é colocada dentro desse estômago aqui, como eu disse a vocês, é basicamente um estômago natante, quando o peixinho é colocado aqui dentro, vai ocorrer a digestão desse peixe. E a digestão é extracelular, é fora da célula. É dentro do corpo, mas fora das células. É diferente lá das esponjas. A digestão da esponja era intracelular. Ela capturava o alimento e ele era digerido dentro da célula. Aqui não. Aqui a digestão ela é extracelular, ela ocorre no estômago, depois a célula só absorve o nutriente. Semelhante a nós, seres humanos. Nossa digestão é extracelular, ela é dentro do estômago, dentro do intestino, começa na boca, né? E o nosso corpo, nossas células recebem só os nutrientes já digeridos. Então, do mesmo jeito. E olha isso. O sistema digestório dessas criaturas é um sistema digestório incompleto. E que isso quer dizer, professor? Quer dizer que ele só tem boca. Ele não tem ânus. Sistema digestório completo. Orifício para a entrada do alimento, boca, e um orifício para a saída dos dejetos, ânus. Sistema digestório incompleto. Só tem. Então o alimento vai entrar pela boca e os dejetos provenientes da digestão vão sair pela boca. Exatamente, é isso mesmo. Entra e sai pela boca. Tá bom? Então tá aqui, ó. Tá aqui uma água viva, né? O cara mostrando aqui a boca dele, né? Aí talvez você se pergunte, professor, por que não tá sofrendo uma queimadura quando ele pega nesses tentáculos aqui? Eu já expliquei para você, esse cara, né, a sudorese que o nosso corpo produz, não é reconhecido como presa por esse tipo de água viva. Outros tipos podem reconhecer. Esse tipo em específico não reconhece. Bem? Dando continuidade às nossas características, né? A próxima característica que vai aparecer aqui pra gente é o sistema nervoso difuso. Que danada é isso, professor? Essas criaturas, elas não possuem nenhum princípio de cefalização, né? Formação ali da cabeça, de uma região onde o sistema nervoso ele vai se localizar em maior quantidade, como o nosso cérebro, por exemplo. Nós somos cefalizados. Eles não têm isso. Logo, o seu sistema nervoso é feito basicamente por células, neurônios espalhados pelo corpo inteiro. Certo? Então eles possuem esses neurônios
que se espalham e realizam o seu trabalho, seja sensorial, ok? Seja de controle das demais células propriamente. Então é um sistema nervoso espalhado, são células espalhadas, ele é basicamente difuso. E aí, pessoal, lembrem-se que eu falei lá nos outros capítulos, né? No capítulo de esponjas, por exemplo, eu disse a vocês que as esponjas não formavam tecidos verdadeiros porque elas não tinham folhetos germinativos. Já nos quinidários, nos quinidoblastos, eles vão apresentar 2 folhetos germinativos, eles são diblásticos. Anteriores que a maioria dos organismos são triblásticos, apresentam 3 folhetos germinativos. A endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Os quinidários, eles só vão apresentar a endoderme e a ectoderme, eles não possuem a mesoderme, tá bom? Então, olha só, aqui seriam os folhetos germinativos dos demais eusuários, dos demais animais. Então, eles têm, olha só, esse aqui que é a ectoderme, né, azulzinho. Eles têm a endoderme, amarelinho. Eles têm a mesoderme, essa avermelhada. Então, aqui não tem mesoderme. Certo? Então, tá faltando um folheto germinativo, só tem 2. Bem? Se só tem 2 folhetos germinativos, eu já adianto, não forma celomas. Formada a partir da mesoderme. Certo? Aparecer em questões para vocês já sabem. Os quinidários são os únicos que têm 2 folhetos germinativos, o resto tudo são 3 os demais usuários. Esponja não tem nenhum. Quanto à simetria dessa criatura, simetria radial. É como se você pegasse a anêmona, partisse como se ela fosse uma pizza e cada pedaço é exatamente simétrico aos demais. E com isso, nós finalizamos as características dos quinidários. Que é tudo muito simples, muito fácil. E agora nós vamos falar um pouco sobre a sua reprodução.